Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Um recadinho rápido aí antes de adentrar no tema de hoje, 3 indicações que eu quero fazer e convidar todos à inscrição. O canal do Coruja, tá? O Coruja voltou aí, tá? Eu vou deixar o link no comentário fixado do grande Coruja, um dos grandes mestres aí intelectuais da nossa comunidade. O grande Kodama também voltou aí após um longo hiato. O Kodama está de volta, o lendário Angry Fox, né, uma das inspirações, inclusive, que eu tive aí antes de criar o meu canal, durante os 6 anos de espera que eu tive antes de decidir criar esse canal aqui. E também o nosso saudoso Fúria, tá? O Fúria voltou também com o canal aí Retórica e Persuasão, então eu vou deixar um link fixado aí. Esses três homens são, assim, de uma primazia, de uma importância para a comunidade indescritível, imensurável, tá? O tema de hoje foi um tema que surgiu na minha cabeça essa semana, porque virou algo muito recorrente e eu comecei a pensar e analisar friamente isso. Não era um tema que estava planejado, digamos assim, né, bem entre aspas mesmo, porque eu já disse para vocês aqui que no meu caso, e sei que de outros produtores também, obviamente não vou falar por todos, mas eu sei que alguns deles também, a produção de conteúdo muitas vezes vem muito mais, pelo menos aqui no meu caso, de inspiração do que transpiração, tá? Então, assim, tem diversos temas aí que já estão prontos na minha mente, mas às vezes não tem a inspiração necessária para ser dita. Então, eu ia até fazer um vídeo sobre complementarianismo essa semana, só que vai ficar para semana que vem ou para outra, porque esse tema veio muita ideia e eu quis não deixar esfriar, né, para poder trazer aqui para vocês, para a gente poder estar conversando aí, e vocês falarem nos comentários também o que vocês estão observando. É sobre essa trend aí, né, ou aquele pessoal mais old school, mais raiz pode chamar de corrente, que surgiu no Instagram aí, tá? 5 curiosidades sobre mim, tá? Na verdade são duas que eu quero falar, esses 5 curiosidades sobre mim que as pessoas estão compartilhando e os 5 curiosidades sobre o casal, né? Que geralmente é a mulher, né, que compartilha sobre o casal, mas tem alguns homens também, mas a maioria é a mulher que acaba compartilhando esse tipo de coisa. Logo de cara, tá? Esse mês de janeiro a comunidade aumentou em quase 10 mil membros aqui, foi de 22, 23 para quase 33, 34 mil. Então tá vindo muita gente nova aí, eu já sempre falo isso e fica um pouco repetitivo para quem já é inscrito há mais tempo, mas algumas pessoas caem de paraquedas justamente aqui no último vídeo que eu acabo colocando, que é que aqui não é um canal de julgamento moral, tá? Aqui também não é um canal conservador, ninguém aqui quer salvar o ocidente nem nada do tipo. Aqui é um canal sério que trabalha com estímulos e recompensas jogados no ambiente, tá? Bem na chave pavloviana daquilo que acontece na sociedade. E também analisamos grandes disfuncionalidades na sociedade e não pequenas hipocrisias. Então, logo de cara eu quero dizer, não estou aqui para problematizar essa tendência, essa trend, essa corrente dos 5 curiosidades sobre mim. Por quê? Primeiro porque eu não vejo nada de errado nisso, é uma coisa natural que acontece em rede social, isso acontecia desde a época do Orkut, até mesmo em mensageiros instantâneos como MSN, aconteciam correntes desse tipo, então assim, não tem nada demais nisso, também não vejo nenhum dedo de operadores de submundo aí, de guerra cultural, guerra de narrativas, guerra retórica, guerra gramatical, linguística, híbrida, etc. Não vejo também participação disso, tá? Daqui a alguns meses eu posso voltar a falar um pouco mais de operadores submundo para complementar os primeiros 2 vídeos que eu fiz. Então aqui é mais uma análise de comportamental mesmo, de como as pessoas lidam com esse tipo de corrente. Então, repetindo novamente, não tem nada de mais, nada de errado, nenhuma disfuncionalidade nessa questão dessa corrente. Então, assim, inclusive eu vi até alguns conhecidos meus aí, conhecidas que postaram até muita coisa interessante sobre algumas curiosidades legais, de lugares que já moraram que eu não sabia, de como aprenderam tal habilidade na área profissional, enfim, vi até algumas coisas legais aí, né? Só que exceção. Então, assim, o motivo desse vídeo aqui mostrar aquilo que eu vi, que eu acho que muitos de vocês viram também, como as pessoas têm uma dificuldade imensa em falar de si mesmas. Então, assim, aquela coisa bem do conhece-te a ti mesmo, né, do Sócrates, as pessoas elas têm uma dificuldade imensa em falar delas mesmas. Então, assim, o nível de apelação para sofismas, para frases prontas, para autovalidação do ego é uma coisa assim, algo que é simples de falar, curiosidades, alguns fatos corriqueiros que aconteceram com elas mesmas, elas precisam repetir aquilo que elas acham que estão pensando com a própria cabeça, mas que vem embalado já de alguns agentes táticos, né, intermediários, que são as blogueiras, que são essas páginas maiores aí que ganham dinheiro falando pro gadão do Instagram, né, tanto homem quanto mulher. Então, assim, não é muito incomum, não é muito difícil você ver
dezenas, centenas, milhares de pessoas no Instagram, talvez até milhões, porque essa trend aí já tá com 3, 4 milhões de compartilhamento, falando coisas do tipo assim, ai, curiosidade sobre mim, é número um, né? Todas dizem que sou uma mulher, falando no caso, todas dizem que sou muito leal àqueles que amo e não sei o que. Então, tipo assim, falando uma coisa óbvia, né? Se você tem um senso de lealdade, um senso de amizade, de amistosidade com alguém, obviamente você vai ser leal. Então, assim, falando o óbvio, né? Eu me dou muito numa relação, aí falando assim, querendo vender o peixe, né? Geralmente as solteironas fazem isso. Eu me dou muito numa relação, sempre entro de cabeça e faço tudo pra dar certo, não sei o que, né? É como se, sabe, é como se alguém fosse pegar e falar, né? É a mesma coisa você falar, eu não gosto de corrupção. Mas por acaso alguém gosta? Eu não gosto de latrocínio, mas alguém gosta por acaso? Então, assim, umas coisas tão óbvias, tão ridículas, como se alguém fosse falar, eu numa relação faço tudo pra dar errado, né? Tipo, as pessoas elas não conseguem pegar e falar. Às vezes é mais fácil ela falar como que ela ganhou uma cicatriz, ou a ideia de uma tatuagem, assim, seria um negócio, é uma curiosidade, ou como que ela foi morar em tal cidade, não sei o que. O que era pra ser algo básico e simples, as pessoas elas tentam vestir ali uma capa de intelectualidade, que na verdade é um sofisma barato, do mais vil possível, né, do mais torpe possível, para tentar mostrar que elas são boas pessoas, aquela coisa da virtuosidade, aquela coisa do mundo melhor, né, aquele negócio bem infantil, bem boboca mesmo. Então, assim, a dificuldade que as pessoas têm de fazer um exercício simples, de falar 5 curiosidades sobre você. Fala como você começou a torcer pro teu time de futebol, como você aprendeu a tocar tal instrumento, como que você desenvolveu tal vocação, uma coisa que é pra ser simples, uma brincadeira coletiva aí, que, como eu disse, não tem nada demais nesse caso aí de problematizar essa questão dessa tendência. As pessoas, elas têm que tentar vender a imagem, assim, aquela aura, aquela coisa de que eu sou pura, né, que eu sou leal, que eu sou intensa, né, a mulher adora falar que é intensa, né. Assim, um negócio absolutamente ridículo, né? E você vê que as mesmas pessoas que fazem isso, né? No caso, esse comportamento feminino, são as mesmas mulheres que vai lá e inventa de fazer um estrogonofe com batata palha, um risoto de alho poró e mete um hashtag sou pra casar, né? Então, assim, são feitos assim tão estapafúrdios, né? Não tô falando que essas comidas são ruins, mas assim, que não é muito difícil fazer isso, isso não é motivo que leva alguém pra casar, por mais que a pessoa fale, é só brincadeirinha, não sei o que, né? Tem aquela associação ainda, né, de que cozinhar seria algo bom, aquela coisa meio quinta onda, bem quinta onda feminista mesmo, de tentar dar uma imagem conservadora, mas que na verdade conservador não tem nada, né? Então, assim, esse é o primeiro sinal, a primeira red flag que você vê disso aí, que está sempre associado esse tipo de pessoa, é o mesmo tipo de mulher também que vai acabar compartilhando depois no domingão à noite aquelas frasezinhas de Nazaré amarga, de Chapolin sincero, de sei que tu gosta, de xamanismo, gratidão, resiliência humana, enfim, todas essas páginas aí que compartilham sofismas aí, esse tipo de bilhetes de amor, né, que na verdade a mulher tá frustrada porque ela não conseguiu o shed no final de semana, né, shed é cara bonito, tá, pra quem não sabe, não sei que 99% que vai ouvir sabe, mas tem 1% que tá ouvindo pela primeira vez, às vezes não consegue entender esses termos, e aí fica lamentando a solteirice porque ignora os dezenas, centenas, algumas até milhares de direct e recebe dos medianos, os betas orbitadores sem graças, né? Então, assim, chama muita atenção como as pessoas elas não conseguem, elas confundem curiosidade com sofisma com sofisma pseudo-intelectual, né? Que na verdade é uma redundância isso, né? Todo sofisma já é pseudo-intelectualidade. Então, assim, elas confundem falar curiosidade com virtudes que na verdade são discursos prontos, né? São coisas igual o exemplo que eu odeio corrupção, né? Falar que é leal, que é intensa, que faz tudo pra uma relação dar certa, que é uma boa companheira, enfim, que é apaixonada, assim, isso as pessoas não entenderam o que é curiosidade. Isso não é curiosidade, né? Isso é você repetir algo óbvio que você acha que está pensando com a própria cabeça, mas na verdade você não está fazendo nenhuma sinapse direito para falar isso. Então, assim, você nota, aí tem pessoas que de fato vão falar como que foi parar, vai falar alguma curiosidade que aconteceu numa viagem, na faculdade, enfim, entenderam a brincadeira ali, né? Mas não, as pessoas elas têm que sempre o Eros, sempre a chave do Eros tem que estar interligada a tudo, que é o amor mais doentio que existe, né? Esse amor passional, essa coisa do Eros aí que é uma doença, né? E não é o Trunks do futuro que tá falando que é uma doença, não é o Dom Santo que tá falando que é uma doença, tá? É Platão, Aristóteles, Sócrates, os próprios santos aí, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, identificavam desde sempre, né? Que essa coisa de patos até da patologia vem de paixão. Então, assim, é uma doença da alma e da psique, e essa questão do apaixonamento, e as pessoas elas têm que
sempre tentar mostrar essa imagem, né? Então, assim, com certeza, muitos de vocês observaram isso aí, é algo espantoso. As pessoas não sabem participar de uma brincadeira, né? Algumas, obviamente, sabem, como eu disse, acredito que vocês também viram pessoas que trouxeram curiosidades bacanas, que foi legal de saber, mas a maioria tem que ficar indo para esses sofismas, assim, é uma coisa que é uma ode, é uma certa ode à burrice, né? A verdadeira ode à burrice mesmo, né? O Lima Barreto já falava isso aí há 110 anos atrás, mas enfim, né? E a segunda coisa que eu vi, né, esse foi do primeiro das pessoas falando delas mesmas. Isso aí é um negócio assim que é o que a gente tá falando aqui já tem 6 meses que eu criei o canal, né? E que outros produtores também falam, a questão da atração genuína, negociada e por aí vai. Um monte de guria colocando essa questão dos 5 curiosidades sobre o casal, né? Que também é outra brincadeira. Aí eu já vejo uma completa falta de respeito, pelo menos da maioria, para com os namorados e maridos, tá? Mas a origem da brincadeira pode até ter sido bem intencionada, só que uma coisa é relacionamento na era Orkut, outra coisa é relacionamento em 2022. Na era Orkut já não funcionava. Hoje, além de não funcionar, traz problemas muito graves aí, transtornos mentais para as pessoas. Então, assim, em 2022, né, o relacionamento moldado em 2022, ele é uma completa aberração, é um circo, né? A gente sempre já falou aqui que o namoro, o casamento moderno é um verdadeiro circo, para a esmagadora maioria. Eu já fiz vídeo reconhecendo que existem sim casais exceções, e de fato existem, que são felizes e tal, mas é aquilo lá que Stardust, que os censos americanos mostram, de demográfico nos Estados Unidos as pessoas têm muita liberdade, tá? Lá você pode perguntar e pesquisar tudo, não é que nem aqui no Brasil, tá? Só quem já foi para os Estados Unidos de fato, ou que estuda muita cultura americana, sem ter pisado lá, sabe o que de fato é a liberdade americana. Então lá sim você tem censo, tem pesquisa, tem coisa muito séria. No Brasil você tem até pessoas que entendem, tem brilhantes estatísticos aqui no Brasil, só que aqui a censura politicamente correta aqui é muito pesada. Então, de fato, você vê que tem 10% de casais que realmente são felizes, mas assim, a gente tem que falar pra maioria, né? Não ficar vendendo bilhete de Maria Exceção aqui ou coisa do tipo. Então, bilhete de loteria de Maria Exceção, né? Então, assim, você vê que nessa questão dos 5 curiosidades sobre o casal, é sempre a mulher, assim, a regra, tá? Vai ter exceção porque eu tô falando, mas a regra que com certeza vocês viram. É sempre a mulher pegando e falando que ela é a bravona e o namorado é o bobão calmo. Que ela é a mais fria e o namorado é o mais apaixonado, o bonzinho, né? E a foto, geralmente coloca uma foto de fundo, né, nessas tags aí, nessas trends, que é assim, a mulher com um sorriso, com uma cara fechada, com um sorriso falso, e o gadão lá todo feliz, né? Vocês podem ver que a esmagadora maioria dos casais que tem foto no Instagram, a mulher ela não consegue mostrar uma felicidade genuína. Por quê? Porque ela não tem atração física pelo namorado. Então, assim, ou geralmente atração negociada na chave emocional, porque não tem, o Brasil tem pouca gente rica, né? Obviamente vão ter casais onde a atração negociada é o fator dinheiro, mas aqui é um país muito pobre de homens feios, né? Então, assim, é tudo que a mulher, assim, a regra no Brasil é relacionamento de atração negociada, onde o cara vai preencher um vazio enorme, vai gastar todo o salário dele ali com caprichos, com parcela de apartamento de 40 metros quadrados para brincar de casinha, enfim, a vida do homem casado é o verdadeiro circo, né? Onde o homem é o palhaço, a mulher é a patroa. Então, assim, vocês podem ver nessas fotos 5 curiosidades sobre o casal. É sempre ali a mulher escrachando o cara, muitas delas falando, ele me tentou, falando que o cara ficou tentando, até que depois dela cansar de ficar brincando de carrossel, ela foi lá e aceitou ficar com o cara. Sempre o cara que ficou correndo atrás. O cara é sempre o mais bobão, o mais apaixonado, o mais calmo e que tá sorrindo feliz na foto. Porque o homem, quando ele entra no relacionamento, ele entra apaixonado. Porque o homem, de fato, ele ama a existência física da mulher, né? Porque o homem, ele é muito, a carência do homem sexual é muito forte. Então ele é muito apegado no corpo feminino. Então, de fato, ele já entra apaixonadão na relação. A mulher não. A mulher, elas têm uma habilidade que nós homens não entendemos, que é essa questão de fingir, tanto essa questão da questão sensorial, questão de quando está no ato da cópula, elas conseguem fingir, né, o prazer, mas assim, elas também conseguem entrar numa relação não gostando do sujeito, através da atração negociada, que geralmente é um cara carente, é um cara que vai ser um bom pai, enfim, o burro puxador de carga, né? Ao passo que o melhor daquilo que acontece na relação, enfim, na cama, na cópula, etc., tá pro chedzão. Só que o chedzão não namora ninguém, ela aceita esses prêmios de consolação. Isso é regra no Brasil. Por isso que tanto o cara chama a mulher de patroa, por isso que as mulheres mandam no relacionamento no Brasil, é por isso que os homens sofrem, fazem loucuras de amor e quando termina fica perseguindo o namorado e mandando mensagem bêbada, enfim, né? É o típico betão insuportável, né? Você até entende a mulher porque ela acha o sujeito insuportável. Tá? Homem blue pill, assim, é muito insuportável pra mulher. Muito. Quando você vê uma amiga sua, uma irmã sua, uma prima, qualquer conhecida sua reclamar de tal cara,
Pensa um pouco, ao invés de ser, obviamente ela vai puxar a sardinha pro lado dela, vai contar a versão dela, mas saiba que é um blue pillzão que tá ali por trás. Então assim, o cara blue pill ele é muito chato. Eles são chatos até pras nós aqui na comunidade, vem encher o saco aqui de vez em quando, aparece um outro. Imagina esses caras aí, pra mulher que já tem uma libido muito melhor do que o homem e tal, ter que ficar aguentando esses caras. A mulher detesta, cara, pegajoso, romântico, bonzinho, etc. Né? Elas falam que gostam porque elas têm medo de ser julgadas. Já falei, não importa o quão progressista a sociedade fique. A mulher sempre vai falar que gosta do fiel, do bonzinho, do trabalhador, do romântico. Porque ela morre de medo, mesmo que tiver, assim, o Projac e a Rede Globo inteira das mulheres lá, Fátima Bernardes, Fernanda Lima, for presidente, ministra, as mulheres sempre vão falar que preferem esse tipo de homem. Porque elas tentam passar uma imagem conservadora, mas elas gostam dos insensíveis, dos sheds, dos cafajestes e por aí vai. Então, assim, essa trend dos 5 curiosidades sobre o casal escancara, né, a atração negociada. Se alguém ainda tinha dúvida dessa questão de atração negociada, se alguém acha que cara feio com dinheiro consegue causar atração genuína na mulher, essa trend aí acabou escancarando que não tem como. Porque você vê nas fotos ali que a mulher não tá feliz ali. Ela tem um beta box, que é interessante pra ela, né? O beta box é o termo que o pessoal da Inglaterra usa muito para que é o cara que paga tudo, é o cara feião com dinheiro que paga tudo, né? Outras vezes, muitas vezes vai ser um cara de classe média também, que tá suando, trabalhando pra caramba ali pra dar os mimos da patroa, né? Porque aqui no Brasil tem que ficar apimentando a relação, tem que ficar inventando viagem pra resort, pra não sei onde, né? Porque essas sinestesias, achando que vai salvar a atração negociada, né? De apimentar a relação. Enfim, né? Quem tá. A esmagadora maioria dos homens aí que namoram, que casam, esses caras estão numa fossa assim que, olha. E não tente salvar, tá? Não tente salvar, cara, amigo seu que tá perdendo tudo por causa de patroa e não sei o que, porque não tem jeito, tá? Não fiquem red pilando as pessoas, porque não tem salvação, não, tá? Então deixa o curso das coisas correr, o ser humano só aprende na dor mesmo, já falei isso no vídeo passado. E assim, se vocês, eu acho que a maioria, que pra quem não tem Instagram, mesmo que não tem, acho que conseguiu entender o que tá acontecendo, né? Pra gente entrar na reta final do vídeo aí, surgiu uma trend aí que você compartilha e você fala 5 curiosidades sobre você, e as pessoas elas falam sofismas delas mesmas, né? Vem tentando vender virtudes falsas ou frases prontas ou coisas que todo mundo gosta e que não tem nada de curioso que todo mundo já sabe, né? Todo mundo se diz leal, se diz companheiro, se diz apaixonado e não sei o que, mas enfim, aquela conversa pra boi dormir. E dos casais aí as mulheres falam das curiosidades, né? O cara sempre teve que correr atrás até eles namorar, né? A mulher sempre mais brava, mais fria, o cara é sempre o mais bobão, apaixonado. Uma coisa assim, um descalabro completo, assim, materializa de fato o circo, né, do homem palhaço, da mulher patroa. Então, assim, eu precisava realmente falar isso aí com vocês. Eu quero que vocês comentem o que vocês observaram aí, né? Já teve inscrito meu que no vídeo anterior que eu fiz essa semana já falou que começou a observar, assim, esse negócio de sincronizar sobre o casal e viu o tanto que o homem é feito de gado, mangina, e começou a reparar também que as mulheres, mesmo que elas estiver com um cara rico, se o cara for feio, elas não conseguem transmitir uma felicidade genuína, que quando a mulher tá com um shadzão, os poucos shads que namoram no Brasil, o shad geralmente não curte muito monogamia, não. Ou é monogâmico em série. As mulheres, você vê um abraço, quando a mulher tá abraçada com o Shed, né, ela parece uma criança abraçada com o Mickey na Disney, ou com um super-herói, enfim, né, é uma coisa muito genuína de fato. O canal Teoria da Aparência mostra muito isso, quando as mulheres conseguem namorar os Sheds. É uma coisa assim, elas não conseguem se segurar, é uma coisa tipo a menina que vê o Justin Bieber, assim, sabe? É uma coisa descontrolada mesmo. Então, mas é muito raro isso. Então a regra é sempre o homem felizão, sorrindo na praia, e a mulher preocupada em como ela vai sair. Tanto com um tipo de foto que tá muito comum, note, não estou fazendo julgamento moral, por mim que continuem postando, façam isso, eu já sou 100% a favor de corpo livre, foto de biquíni, façam o que quiser. Eu não tô, aqui é um canal Ronquipio aceleracionista, só estou citando, não estou fazendo julgamento nenhum, que o curso das coisas aí continue prosseguindo, como diz o meu amigo Epifania aí, né, Epi para os íntimos. Então, um tipo de foto que tá muito comum é o sujeito postando foto abraçado com a namorada e mostrando ali o porta-mala dela pra todo mundo ver ali de fio dental, assim, uma coisa de louco, né? Na praia tá muito comum esse tipo de foto. Não é mais os dois de frente, é o cara abraçando e a mulher ali mostrando tudo ali atrás. Enfim, né? Eu tô vendo muita foto assim, né? O gadão blue vai falar, eu não sou inseguro igual você, eu posto mesmo, não sei o que. É o mesmo cara que depois vem chorando que não sabe por que as mulheres hoje em dia estão pra frente. Você viu o gado blue pill quando ele
quando ele toma uma bota, quando a mulher termina com ele, ele começa a falar um monte de frases de boteco, né? Ah, tá complicado namorar hoje em dia, né? Ah, as mulheres hoje estão muito pra frente. Enfim, o cara não sabe nada de biologia. Todo mundo tem essa mentalidade um pouco, muitas pessoas, todo mundo não, né? Muita gente acordou, mas tem muita gente dessa mentalidade ainda que é uma questão de era. Eu nasci na era errada, né? As mulheres na época da minha avó não era assim. Não era porque morava numa roça lá que tinha 500 habitantes na cidadezinha inteira. Em Chicago, Nova York, no Rio de Janeiro, cidades grandes são assim há 100, 200 anos já. Então, assim, as pessoas não entendem nada dessa questão de estímulo, de recompensa, de ambiente, de urbanização e da própria biologia da mulher. Por isso que eu não faço. Aqui não tem julgamento de caráter de mulher, de moralidade, porque eu não estou falando que isso não existe, entendeu? Só que, assim, o problema de quem analisa por essa chave, por essa questão de falta de caráter, que é outra frasezinha pronta também, bem pseudo-intelectual, é que eles ignoram por completo a parte biológica. E aí quando vem os canais Black Pill igual o Witchwave, ou igual o Face EOMS, né, ou o próprio TFM, que é o grande Pelé aí da Red Pill Mundial, esses caras falam a real biológica, os caras ficam chocados, entre colapso, né, porque falam, meu Deus do céu, então tipo, é assim mesmo. Então assim, não tem coisa que não tem como mudar, tá? Então assim, comentem aí o que vocês têm visto aí no Instagram dessas trends aí, se vocês concordam, se vocês viram algo diferente, enfim, tá? Então esse aí é um assunto que veio à tona essa semana, eu queria compartilhar com vocês aí. Um forte abraço a todos, meus amigos.